Os jovens não só devem ser amados, mas também devem saber que são amados. O contato de hoje foi em busca de uma outra frente de atuação salesiana, em que a filosofia de Dom Bosco é um instrumento efetivo de recuperação social. Estamos falando de iniciativas como o Núcleo de Atendimento Integrado de São Carlos, no estado de São Paulo, e da Casa Abrigo de Semi-Liberdade, em Curitiba, Paraná, onde jovens em conflito com a lei são atendidos e assistidos segundo medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A vida de um adolescente é algo muito mais amplo que o momento isolado de um ato infracional. É esta ideia central que permeia o trabalho do Núcleo de Atendimento Integrado de São Carlos, o NAI. Fundado em dezembro de 2000, o NAI integra o trabalho de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social. O objetivo do projeto é viabilizar a apuração do ato infracional atribuído ao adolescente, oferecendo acomodações e atendimentos básicos do momento da apreensão, até o cumprimento das medidas de internação provisória e de meio aberto. Um convênio com os salesianos põe em prática a aplicação de 3 modalidades de atendimento socioeducativo: a liberdade assistida, a prestação de serviços à comunidade e a semi-liberdade. O sistema preventivo não é só prevenir para que não se caia no erro, mas é fazer um trabalho de modo que mesmo aqueles que erraram possam ser apoiados pelos salesianos e se faça aflorar toda a potencialidade que está escondida dentro de cada um deles. Em pouco mais de 5 anos de trabalho, o NAI apresenta extensas vantagens operacionais. Os benefícios vão desde a diminuição dos custos de todo o processo judicial até a construção de uma visão real sobre a história pessoal do adolescente atendido. O adolescente não é visto só pelo lado do ato infracional que ele praticou. Há todo um contexto por trás desse adolescente, quem é ele, de onde ele vem, o que lhe falta, a sua família, qual é a presença dos seus pais na sua vida, e todo esse contexto é avaliado previamente, antes do juiz dar a análise do caso. Então a gente procura fazer o máximo da gente, esforço, procurar entender dele, porque esses meninos são assim. Ele pode ter 10 qualidades ruins, mas eles têm uma boa, né? Então quando eles chegam aqui, você tem que descobrir qual é a qualidade boa dele. E você procurar trabalhar em cima da boa, que aí você passa a ser amigo dele. A construção de uma relação de confiança e amizade com os jovens tem transformado os problemas de uma realidade obscura em um caminho de esperança e trabalho. De forma semelhante no Paraná, o projeto Crescer tem promovido o desenvolvimento pessoal de adolescentes envolvidos em atos infracionais graves. Ao todo, os salesianos atendem a 20 adolescentes entre 12 e 18 anos na periferia de Curitiba, garantindo o cumprimento da medida socioeducativa de semi-liberdade.
Não basta que o jovem seja amado, é preciso que ele saiba que é amado, e reconhecido, e entendido, e compreendido. O fazer-se próximo, o fazer-se querido, o fazer-se amar, o fazer-se viver num clima de família, faz com que cada membro da família conheça os seus direitos e os seus deveres. Dentro do regime de semiliberdade, os adolescentes são orientados ao estudo e ao trabalho. À noite, os jovens retornam ao abrigo e descansam em dormitórios que nada têm a ver com as celas das instituições punitivas. Através de iniciativas como o NAI e o projeto Crescer, jovens infratores têm conhecido o verdadeiro significado da palavra recomeço. E não existe segredo para a eficiência e o sucesso desses projetos. O NAI de São Carlos e a Casa Abrigo de Semiliberdade em Curitiba apenas colocam em prática o que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece há mais de 10 anos. O adolescente infrator não pode ser tratado como bandido. Ele deve ser simplesmente querido e amado como adolescente. E daqui a pouco a gente conversa com a doutora Maria Clara Yost, psicóloga e autora do livro Por Trás da Máscara de Ferro, um estudo sobre o comportamento de adolescentes em conflito com a lei. Fique em contato, a gente volta já! E já que o nosso tema hoje é liberdade, eu convidei uma pessoa para estar aqui com a gente, uma pessoa muito especial, a doutora Maria Clara Yost, que escreveu este livro bacana aqui, Por Trás da Máscara de Ferro, as motivações do adolescente em conflito com a lei. Obrigado pela sua presença. Prazer, viu? Me conta um pouco a respeito desse livro, doutora. Bom, esse livro, na realidade, eu acho que ele já existia, a ideia dele há muito tempo, né, dentro de mim, porque eu sempre fiquei muito preocupada, assim, como é que esses meninos tão jovens, tão assim, crianças mesmo, né? Por que eles vão entrando nesse caminho do crime? O que puxa eles, né? Não é nem tanto o que os leva, mas principalmente o que os atrai, o que fascina tanto nesse mundo do crime. Por que eles vão entrando e é tão fácil entrar e por que é tão difícil de sair? Então o livro, na verdade, é resultado de uma pesquisa sua? É um resultado de uma pesquisa, né? Ele foi originalmente uma tese de mestrado, né? E aí acabou virando um livro. Então eu fiz essas pesquisas, eu fui entrevistar esses meninos e já são meninos que realmente estão cumprindo uma medida socioeducativa. Eles estão numa instituição em regime de privação de liberdade. Então eu fui nessas instituições e procurava, me apresentava, em primeiro momento eu fiz uma palestra, assim, dizendo do trabalho, que era um trabalho para a universidade, que eu queria que mais gente conhecesse a história deles. E perguntei a quem quisesse conversar comigo, que eu iria gravar, que seria anônimo. E eles foram me procurando. Eu tinha uma salinha, chegava assim meio tímido, aí eu quero falar esse negócio aí e tal. Eu pedia para eles irem me contando a história deles. E nesse movimento, né, que eles iam contando a história deles, eles não gostam muito de falar de família, de pai, de mãe, mas eles vão se empolgando falando dessa vida do crime deles, né? E o que motiva esses jovens a entrar nesse mundo? A gente vai pescando assim na fala deles isso, né? Mas o que a gente percebe é o seguinte, basicamente eles estão buscando o que todo ser humano quer. Quer dizer, o que todo ser humano quer, né? A gente quer descobrir o sentido da nossa própria vida, para que a gente serve, quer descobrir os nossos valores, quer ter esse movimento de crescer, de se sentir acrescentando alguma coisa, quer construir alguma coisa de bom. E esses meninos estão buscando exatamente isso. Por mais incrível que pareça, o mais surpreendente dessa pesquisa, que foi me surpreendendo também na medida que eu fui fazendo ela, é descobrir assim, que eles estão realmente buscando isso, eles querem crescer, querem ir para frente, têm ideais, têm valores, e os valores bons, sabe, de construir, ter uma família, de construir os filhos deles bem, de educar bem os filhos deles, só que eles estão pegando um caminho que leva exatamente para o oposto do que eles estão buscando. Mas o porquê disso? Eles o fator social que... Não, porque o crime infelizmente oferece isso. Assim, por exemplo, oferece eles se sentirem valorizados como pessoa. Eles não são um qualquer, eles são bandidos.
Você entendeu? Eles vão construindo a autoestima deles em cima desse tipo de possibilidades, entre aspas, que o crime oferece. Eles crescem dentro do crime, eles começam com um aviãozinho, vão subindo, daqui a pouco eles estão traficando mais, daqui a pouco eles são o chefe da boca. Eles sentem, lógico que é o contrário, mas eles têm uma sensação de que eles estão caminhando na vida. Uma espécie de valorização. E valoriza, eles se sentem valorizados, né? No crime eles são os melhores. Na escola eles podiam ser o pior de todos, mas dentro do crime eles são bons naquilo que eles fazem. Mas quando eles já têm essa trajetória de pobreza, de ficar no sinal de trânsito, pedindo esmola, uma das coisas que eles falavam muito pra mim é assim, a raiva que eles sentiam das pessoas subirem o vidro do carro. Eles tratam a gente que nem cachorro. E aquilo vai criando uma revolta, e às vezes falam assim, agora com a arma na mão, eles olham pra gente. Aí eles nos respeitam. Aí eu viro gente. Então não é o perfil social que influencia diretamente? Não necessariamente. Qual o perfil social, falar nisso, desses jovens que você entrevistou? Olha, esses que eu entrevistei, com exceção de um deles que tinha que vinha de classe média, a grande maioria vinha de uma classe mais social, mais pobre. Agora a gente tem que levar em consideração, infelizmente, e isso também é uma coisa que revolta eles muito, que os meninos adolescentes que estão envolvidos com crime, que têm condições financeiras, não ficam presos, né? Na grande maioria das vezes. Então, se você vai dentro de uma instituição para entrevistar meninos que estão cumprindo uma medida, a grande maioria está ali porque não teve quem os tirasse daquela situação. Não teve recursos financeiros para tirá-los disso. Então, a estrutura familiar, de certa maneira, influencia. Mesmo que seja nessa hora, né? É o que a gente tem que separar bem as coisas. Quer dizer, problemas com a família, com o pai, com mãe, com briga conjugal, com desestrutura familiar, não existe só nas famílias pobres. Existe muita família pobre que tem uma família muito boa, muito harmoniosa, e na maioria dessas famílias, realmente as crianças são criadas dentro do ambiente de respeito, de valorização deles mesmos, onde eles enxergam a valorização dos pais entre si. Então são crianças que mesmo dentro de uma cultura de pobreza, eles têm muito mais força para resistir à tentação do crime. Agora, me conta uma coisa aqui. Qual que é a melhor maneira de se trabalhar esse jovem? A grande necessidade que eles têm de voltarem a acreditar neles mesmos, a descobrir os valores que eles têm, as qualidades, capacidades, descobrir assim, acreditar de novo que é possível construir alguma coisa sadia, porque eles querem construir. Eles sabem que dentro daquele caminho que eles estão, eles vão morrer. Só que a maioria das vezes eles já estão desacreditados deles mesmos. E se eles encontram todo um ambiente em volta, uma sociedade, até às vezes as pessoas que lidam com eles, os educadores, descrentes deles, né, que falam assim, não adianta para mais nada, não vai servir para mais nada mesmo e tal, eles vão entrando num clima assim, deixa a vida me levar, entendeu? Ou então a morte, né, porque na maioria das vezes eles esperam a morte chegar, entendeu? Então eles precisam mesmo de mãos fortes, assim, que não é punição, né, mãos que acreditam na capacidade deles de sair desse buraco, de lutar, de crescer, de fazer algo de bom, até de usar toda essa trajetória de vida para ajudar outros, por que não? Eles têm uma experiência de vida que eles podem ajudar muitas crianças a não entrarem no crime. Então existe recuperação. Eu acredito firmemente nisso e vi isso muito acontecer. Que bom. Né? Muitos meninos daqueles com quem eu conversei conseguiram sair. Né? Então ajudando, tem um deles que até volta lá na instituição para dar conselhos para os outros, para, né, falar para os outros, vamos lá, você vai conseguir e tudo. Mas a coisa passa por isso, pelo resgate da valorização deles, da pessoa, da autoestima. Eles precisam acreditar que são bons. Olha, teve um dos meninos que eu entrevistei que eu fiquei impressionada. A história dele foi o seguinte, o pai dele foi assassinado quando ele tinha 2 anos de idade. E a mãe dele se matou quando ele tinha 5. Então ele falou, a maior mágoa que eu carrego na minha vida é minha mãe. Como é que ela me abandonou no mundo com 5 anos de idade? E eu lá dentro, me deu aquele aperto no coração. Eu falei, como é que uma mãe larga um menino com 5 anos de idade no mundo? Porque ele foi pra rua, foi criado na rua e virou um bandido, tinha 16 anos, né? E aí eu fui conversando, fiz essa entrevista com ele, depois tive outras entrevistas, e um dia ele falou assim pra mim, Maria Clara, sabe o que eu tô descobrindo? Eu não sei se minha mãe me amou ou não me amou, e nunca vou saber, porque ela já morreu. Mas eu tô descobrindo que eu sou livre para amar minha mãe, mesmo que ela nunca tenha me amado. E isso está me dando vontade de sair dessa prisão. E não era prisão de cárcere, não, era prisão que ele estava dentro dele mesmo como pessoa. Que bacana. Então o caminho é por aí, quer dizer, à medida que eles vão descobrindo a capacidade deles de amar, de serem bons, que eles podem fazer isso, eles arrumam uma força fora do comum de sair desse caminho. Entendeu? Legal. Olha, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu agradeço demais sua presença. Tá? Eu agradeço também, foi muito bom estar aqui. Que bom. E no próximo bloco a gente tem o Contato Educativo. Fique com a gente.
A busca do primeiro emprego sempre foi um dos maiores desafios da juventude. Entre as exigências e negativas de um mercado cada vez mais competitivo, o maior desafio é manter a paciência e persistir na luta. Respondendo a um dos temas mais citados em e-mails ao Contato Educativo, Padre Jovandir Batista fala sobre os problemas e conflitos dessa fase. Contato educativo. Olá, você que está em contato conosco, paz e bem, família de todo o Brasil, aquele abraço. Nós estamos aqui hoje com a carta da Dona Jandira que é lá de Belém do Pará. Ela conheceu os salesianos e também o programa Contato lá na sua cidade. Obrigado, Dona Jandira, pela carta e um forte abraço a todo o povo paraense. A Dona Jandira trabalha como professora na rede pública, é casada já há 22 anos e tem 3 filhos. E a filha mais velha acaba de terminar o ensino fundamental. E ela quer também que esta filha seja professora, mas não quer influenciar a filha nesse sentido. Porém, também teme que a filha vá para outra cidade, se aventurar em outras iniciativas, outros empregos e estudos. Me pergunta, o que ela deve fazer, a Dona Jandira? Olha, Dona Jandira, se a sua filha deve ou não ser professora, assim como a senhora, no meu entender, não deve ser a maior preocupação da senhora nesse momento. A sua filha, assim como tantos outros jovens nesse país, está na fase do discernimento. Muito forte essa palavra. Discernir a própria vocação, as opções, se vai para cá, se vai para lá, se vai fazer isso, fazer aquilo. E nesse sentido, Dona Jandira, o que a sua filha mais precisa é de atenção, precisa ser ouvida. E a senhora, como mãe, pode ser a melhor pessoa para ouvir a sua filha. São João Bosco já falava, nós precisamos perceber, conquistar a corda que vibra dentro do coração do jovem e gostar também, ou seja, vibrar com ele daquilo que ele fala, daquilo que ele sonha. A senhora sabe quais são os sonhos da sua filha, Dona Jandira? Pois bem, se a sua filha está nesse sentido, sabendo do apoio da senhora, sabendo da confiança da senhora, se um dia ela vier a sair da cidade, ela vai tranquila, vai em paz, porque ela tem o apoio, a confiança da mãe. E a senhora também vai ficar muito em paz, muito tranquila e feliz em casa, porque a filha foi e a senhora sabe do que ela pensa, do que ela quer. Confie em Deus, Dona Jandira. Se apegue a Nossa Senhora Auxiliadora, a São João Bosco. Conte também com as minhas orações. E tudo vai correr muito bem, muitas pessoas vão aparecer para ajudar a senhora e a sua filha vai ter sucesso na sua vida. Obrigado, Dona Jandira, mais uma vez. Antes eu queria sugerir esse filme Dom Bosco, que é do Sistema Salesiano de Videocomunicação, que ilustra muito bem tudo isso que acabei de dizer e ajuda muitos jovens no discernimento da própria vocação. A você que ficou em casa e nos acompanhou neste programa de hoje, muito obrigado. E também envie a sua carta, o endereço está aí, mande a sua situação e será um prazer comentar. Que o nosso Pai Criador abençoe a todos nós. Mande sua história para o Contato Educativo. Avenida 31 de Março, 435, bairro Dom Cabral. CEP 30-535-000, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ou, se preferir, envie e-mails para programacontato@salesiano.br. É preciso liberdade para querer, para sonhar, para escolher e também para errar. No Contato de hoje, conhecemos histórias em que atos contra a lei se transformaram em fontes de aprendizado e caminhos para o recomeço. As chaves para a mudança entre o mal e o bem estão na confiança e na oportunidade. Pense nisso. Semana que vem a gente volta a fazer contato. Um abraço e até mais. Colabore com as obras sociais salesianas. Faça parte da União pela Vida. Para participar, visite o site www.upv.org.br ou ligue para 61 3214 2300.